Fala, torcedor carioca. Carlos Silva, camisa 9, está aqui com o Júnior Dias, da JC Brasil. Estamos também com o Osvaldo, da Cruz Maltina Vascaína. Nós estamos aqui no Newton Santos para falar sobre Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, Campeonato Carioca 2026. Júnior Dias, clássico carioca. Estamos falando do futebol mais charmoso do Brasil. E o que você tem a falar dessa tarde com muito sol, tarde de carnaval, um domingo surreal, Botafogo e Flamengo aqui no Newton Santos? Tudo que o carioca gosta, né? Carnaval, futebol, praia, sol, calor e o ambiente muito bom para assistir um clássico desse, né? Que é jogo, é uma decisão. Quem perder tá fora e quem ganhar pega o Madureira. Em 2 jogos, né? O Vasco quando passou um sufoco, né? Por Volta Redonda. E hoje é o que eu costumo falar. Clássico não se joga, clássico se vence. Ainda mais que Botafogo e Flamengo e Botafogo vai vir modificado, porque ambos têm decisões agora, né? No meio de semana. Botafogo joga na altitude e o Flamengo joga na Argentina contra o Lanús. E Botafogo contra o Real Potosí. Eu creio que o Botafogo vai vir meio modificado, assim como o Flamengo vai vir modificado também. Mas vai ser um jogão de bola, é aquilo que você falou. É calor, é o ambiente, a temperatura e a proporção do jogo. Porque Flamengo e Botafogo sempre, ultimamente, proporciona jogos maravilhosos, jogos sensacional. Os últimos jogos de Flamengo e Botafogo são jogos dificílimos. Quem ganha é quem erra mais. Eu tô aqui também com o Osvaldo, o cara é fera, teve ontem cobrindo na íntegra Vasco e Volta Redonda, jogo difícil, um jogo que foi de muita marcação. O Volta Redonda abriu o placar, podia ter ampliado. E quem salvou o Vasco da Gama ontem, eu não vou falar nem que foi o atacante do Vasco, o novo xodó da torcida vascaína, o He-Man. Sabe quem salvou a torcida do Vasco ontem? E o Vasco de sair com vexame, de repente de ter até um tumulto, foi o próprio torcedor. O Osvaldo, que teve na coletiva, falando tudo sobre o Vasco, que ele cobre na íntegra. Tudo do futebol carioca, ele vai falar tudo o que aconteceu. Depois vou passar para o Júnior Dias para falar do jogo da final entre Flamengo e Lanús. Olá, boa tarde. Como o amigo já falou aqui, tarde de domingo, carnaval, domingo de carnaval, um sol para cada um aqui no Rio de Janeiro. E ontem, numa noite madrugada, né, que saímos de lá quase 2 horas da manhã de São Januário, porque o Vasco não teve a competência de vencer o Volta Redonda. Não desmereceu o Volta Redonda, mas era a obrigação do Vasco estar jogando em casa diante da sua torcida, 8.000 torcedores na noite de ontem, com um jogo de sábado de carnaval, todo mundo querendo ir pro bloquinho. Achamos que o Vasco ia desfilar e quem desfilou foi o Volta Redonda. Não venceu por questão de detalhes. Mas o He-Man e a torcida do Vasco ali tiveram presente e ajudaram, né, com que o time, mais uma vez, é a 10ª consecutiva disputa por penalidade que o Vasco passa. E hoje, né, estamos aqui para definir qual dos 2 grandes, né, 2 gigantes do futebol brasileiro, Botafogo e Flamengo, decidindo aí mais uma vaga para ver quem vai ser o postulante campeão do Campeonato Carioca. Osvaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está sempre acompanhando o Vasco na íntegra, você está lá nas coletivas, você fez pergunta para o Fernando Diniz, ele tem que se esclarecer para o torcedor. Foi o que você falou, estava vendo a sua pergunta, você foi feliz na sua pergunta. Só que ele, de repentemente, ele distorceu. Mas o que você perguntou foi aquilo que o torcedor quer saber. O que adianta ter muito volume, muita finalização e não ter o que é de
produtivo para o futebol, é gol. E o Vasco hoje não consegue envolver os seus adversários. Quando consegue tocar a bola, chegar no ataque, a bola não é concluída em gol. Então o Vasco está como se fosse um time capenga, depois da saída do Ryan e do Verratti. Pois bem, deixou bem claro, ele sempre desvia os assuntos. Toda vez que sai uma pergunta minha, ele é muito inteligente para responder. E eu não digo que o futebol dele é ruim, mas a ofensividade, ela não está sendo concluída em objetividade. Está sendo ofensivo, mas não está sendo objetivo. Porque o nome objetivo, a palavra objetivo no futebol é gol. Quem faz gol e não toma gol, vence. Quem quase faz gol e toma gol, perde. E é assim que está acontecendo com os times do Diniz. Está quase fazendo e está sempre tomando. Até me desculpa, o Fernando Diniz, mas é o nosso trabalho. A gente quer saber. A mesma coisa eu vou perguntar aqui pro Júnior Dias. O que adianta o Flamengo chegar lá diante do Lanús, construir jogadas e não concluir em gol? Ele vai chegar aqui no Maracanã com resultado negativo e depois o seu, que eu não vou falar o nome, que ele não gosta também de ouvir algumas coisas, o seu quem? Felipe. Então, eu vou deixar você falar. O seu Felipe. A gente não pode passar mal na cabeça de ninguém. É o nosso trabalho. Quer ouvir coisas bonitas. E o Flamengo pulou uma fogueira para ganhar do Vitória da Bahia. Quem salvou o Flamengo, sabe quem foi? O goleiro Rossi. E no, defendeu o pênalti. Pelo amor de Deus, hein? Júnior Dias vai falar. Tem que ter um esclarecimento. Porque o Flamengo tem uma decisão contra o Lanús e o Flamengo já perdeu Recopa de Sul-Americana aqui dentro do Maracanã, hein? O Independente, 2017, perdeu uma Supercopa, que atual é sul-americana, né? Perdeu para o Independente também. Perdeu em 95 e perdeu em 2017, né? Eu acho o seguinte, foi que nem o nosso amigo tá falando aqui. Treinador hoje, ele tem sempre uma justificativa. É falar bonito e tirar o foco do erro. Antigamente falava assim, torcedor é modinha. Hoje quem é modinha para mim é técnico. Renato Gaúcho falou que depois que surgiu as redes sociais, o futebol acabou. Não, o futebol acabou depois que vocês não evoluíram. Tiveram que vir técnicos portugueses para cá, técnicos, o Alto Jorge Jesus, o Abel Ferreira, e outro voou no Fortaleza, que fez um belo trabalho, só que se desgastou. Pode ser que o senhor do Fortaleza saiu. São Paulo. Mas o São Paulo tem um temperamento muito explosivo. O São Paulo, ultimamente, ele fez um trabalho bom, foi no Santos. Mas o São Paulo, ele é muito explosivo. E outra coisa, ele não sabe lidar com os jogadores. Assim como o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é dessa forma, cara. O Fernando Diniz, ele tem que assumir o erro. O Felipe Luiz também fala muito bonito. Ele parece, sabe, que é um palestrante falando. Tem que fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa contra o Lanús, funciona. Quem é o favorito? Eu sempre falo nos meus vídeos, falo pro Carlos Silva, camisa 9, quem errar menos. É a mesma coisa hoje aqui o jogo. O Botafogo, quem vai ganhar? Quem errar menos, dependendo do time que entrar. É quem errar menos. Eu penso dessa forma, Carlos Silva. Beleza, estamos aqui para fechar a primeira parte. A primeira parte com o Oswaldo daqui a pouco vai dar mais um depoimento que não está muito legal não, seu Fernando Diniz. E nem seu Felipe. Daqui a pouco a gente vai estar falando do futebol carioca, o futebol mais charmoso do Brasil.